Olá, aqui é a Vanessa e seja muito bem-vinda a mais esse vídeo aqui do canal Conhecimento na Prática. O vídeo de hoje são sacadas do livro Picos e Vales. Vou deixar ele na tela porque eu li ele online, então eu não tenho ele aqui fisicamente para mostrar para você, mas eu vou deixar em algum dos lados aqui para você ver. E se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal, já deixa teu like, que isso é muito importante para mim. Isso me ajuda a saber se você está gostando do conteúdo aqui do canal. O personagem principal do livro, ele não está feliz com a vida que ele está levando no vale. Então, ele sonha em ir pro pico. Lá onde ele mora, analogicamente, metaforicamente, tem um vale e mais adiante tem um pico, tem uma montanha. E o sonho dele é estar no pico. E quando ele fala para as pessoas, que ele conhece, para a família, para os amigos, que o sonho dele é estar no pico, as pessoas logo tentam desanimar ele, dizendo que é impossível chegar lá, que é muito complicado, que é muito difícil, que não é nem para ele tentar porque provavelmente ele não vai conseguir. E o engraçado é que essas pessoas que estão falando isso para ele, elas nunca nem tentaram, elas só têm aquela crença que é impossível chegar no pico. E assim o tempo vai passando e essa vontade dele chegar lá no pico só vai aumentando. E quando num dia ele decide subir, quando ele começa a caminhada, ele acredita que logo ele vai estar lá, que vai ser maravilhoso e que vai ser lindo. Só que a caminhada dele é muito mais complicada do que ele imagina. E aí ele pensa em desistir, mas persiste até conseguir chegar no pico. E quando ele chega lá, é realmente tudo aquilo que ele imaginava. E então ele encontra um senhor lá em cima e eles começam a conversar. E ele fica espantado que o senhor ele mora no pico. E já faz um tempão que o senhor mora lá. E esse senhor, ele conta pra ele como que ele conseguiu chegar lá, conta toda a história de vida dele. E ele fica muito empolgado, querendo se mudar de vez pro pico. E então começa a nevar lá em cima e como ele não tinha levado roupas quentes, ele teve que descer. E aí quando ele desce, ele fala para as pessoas que lá é maravilhoso, que lá é legal. E aí no trabalho dele, ele traz umas ideias novas, umas sacadas novas. Todo mundo elogia, a empresa cresce. E as coisas parecem que começam a dar certo para ele. No trabalho ele foi promovido. Os amigos dele elogiam bastante ele por ele ter conseguido ser o único a ter conseguido subir lá no pico. E com isso ele vai começando a se achar superior aos outros, porque ele conseguiu chegar lá. E então ele começa a afastar as pessoas começam a se afastar porque ele está se achando superior, porque ele tem um conhecimento maior, porque ele conseguiu chegar lá. E então ele começa a decair. A empresa que ele estava trabalhando, que estava tudo bem, entra em crise, quase vai à falência. A família dele já não apoia mais ele porque acha que ele está falando demais, está sendo arrogante demais e não está agindo. Os amigos começam a se afastar e ele começa a entrar de novo em crise, pensando que foi uma péssima ideia ele ter ido lá no pico. E ele fica muitos dias se questionando para baixo, triste com as pessoas ignorando ele. E então um dia ele decide subir no platô, que era um lugar onde as pessoas ficavam lá relaxando, na zona de conforto. E ele disse, por que eu não fico aqui então, já que tá todo mundo aqui e todo mundo parece bem, por que eu não fico aqui? Por que eu tive que inventar de ir lá no pico? E agora as pessoas não gostam mais de mim, elas se afastaram, então eu vou voltar a conviver com elas. Vou ficar aqui no platô também, na zona de conforto, para ver se elas voltam a gostar de mim e para ver se eu volto a ter amigos. E aí quando ele chega no platô, ele vê todo mundo lá de boas, sem se preocupar com a vida, só aproveitando, vendo a vida passar. E daí ele entende por que ele subiu lá no pico, porque ele não quer deixar a vida dele passar. E aí então lá no platô ele toma uma decisão que é subir de novo no pico, muito mais preparado. E dessa vez quando ele falou, ninguém deu bolas. Ele simplesmente arrumou as coisas dele e começou a caminhada. Logo chegou lá na casa desse senhor que ele fez amizade, eles conversaram. E quando ele estava lá, ele viu que tinha um pico muito mais alto. E lá de baixo ele não conseguia enxergar. Ele perguntou para esse senhor o que ele achava desse pico, se ele já tinha estado lá. E esse senhor contou que sim, e que lá a vista era maravilhosa. Se ali onde eles estavam era lindo, lá era maravilhoso. E então ele disse que queria chegar lá também. E esse senhor avisou ele que as dificuldades eram muito maiores. Mas ele pensou assim, bom, se eu cheguei até aqui, sinal que eu tenho condições de chegar no pico mais alto. E então ele começou a jornada dele, que foi muito, mas muito mais difícil do que ele tinha imaginado.
ali sim ele pensou em desistir. Mas como ele já tinha essa mentalidade de que as coisas acontecem se você se dedicar, que não vai ser fácil, mas que você precisa enfrentar, ele conseguiu chegar lá no pico mais alto também. E lá do pico mais alto ele enxergava o pico onde esse senhor estava, e a vista lá era linda, era muito, muito mais do que ele tinha imaginado. Depois que ele chegou lá em cima, ele aproveitou a vista, ficou lá um tempo e decidiu voltar, porque ele entendeu algumas sacadas que eu vou dividir agora com você. Eu recomendo muito que você leia esse livro, ele vai te trazer uma outra percepção e não tem nada a ver com a história, tem a ver com o aprendizado que essa história traz para nós. Picos, então, são os momentos bons, onde a gente está feliz, as coisas estão dando certo, e vale é o momento que a gente está passando por algum desafio. Ou às vezes não está passando por desafio nenhum, mas as coisas parece que estagnadas. Então essa é a analogia de picos e vales. Uma das lições que dá para tirar com picos e vales é: seja curioso, para você ser curioso, curiosa, porque todo mundo falava para ele que ele não ia conseguir chegar lá em cima, que lá era impossível de estar. Mas ele tinha aquela vontade, aquele desejo, e ele foi curioso o suficiente para começar essa caminhada, para saber o que tem lá em cima. Isso motivou ele para que ele chegasse lá. E dessa segunda vez que ele desceu lá para o vale, que ele já tinha conseguido chegar no pico mais alto, que ele desceu muito mais humilde. Ele já desceu sabendo que cada pessoa tem o seu tempo de buscar se desenvolver. E ele não ficou tentando doutrinar todo mundo, dizendo que deveriam subir lá porque lá é maravilhoso, porque lá era legal. Ele simplesmente aceitou. Aquela era uma vontade dele, que ele fez por ele, e que cada um, no momento certo, iam também querer chegar lá. E isso é muito importante, principalmente para você que está buscando desenvolvimento, está buscando autoconhecimento, não ficar forçando. Cada um tem o seu tempo. Desenvolva a si, que aí você vai servir de exemplo para os outros. Outra lição que ele aprendeu lá em cima é que picos e vales são coisas normais na nossa vida. E que não é o que acontece pra gente, mas sim como que a gente reage. Não é o que acontece para nós, mas sim como a gente se sente internamente e como a gente decide reagir a esses acontecimentos externos. Isso é que faz a diferença. Se você entender que picos e vales, momentos bons e ruins, fazem parte da nossa vida e que eles passam, tudo passa, você consegue enfrentar bem cada situação, lidar bem com cada situação que te acontece. E acho que essa é a principal aprendizado que esse livro traz para nós. E se hoje você está numa situação confortável, feliz, é mérito teu, porque você fez algo para estar aí, então aproveite. E se é ao contrário, também foi você que se colocou nessa situação. Os picos e vales da nossa vida são responsabilidade nossa, não é responsabilidade de ninguém mais. Outra grande sacada desse livro é fazer a gente reconhecer aonde a gente está na vida, onde a gente chegou, o que a gente já conquistou. Porque isso é muito importante. Você saber reconhecer isso, as tuas vitórias, as tuas conquistas, é algo muito importante. Porque o que acontece geralmente? Nós temos a mania de menosprezar as nossas conquistas, porque a gente sempre quer mais. Então, parar um momento e agradecer por tudo aquilo que a gente já conquistou, por tudo aquilo de bom que a gente já fez, é algo que todo mundo precisa fazer. E não é lá de vez em quando, é todos os dias. Agradecer por tudo que você tem. Pode não ser tudo aquilo que você merece, pode não ser tudo aquilo que você quer ainda, mas já é algo e foi você que conquistou. Então agradeça por isso, reconheça aonde você está e tudo que você fez. Para ficar bem clara essa parte, eu vou dar um exemplo meu. Lá por 2015, mais ou menos, eu comecei a vir para o YouTube para assistir vídeos, assistir tutoriais de make, de unha, de nada sobre autoconhecimento, porque eu ainda não estava buscando. E eu achava muito legal o jeito que as blogueiras chegavam, falavam e tal. E eu pensei, nossa, um dia eu quero ter um canal também. Só que eu não quero falar nada sobre moda, nem maquiagem, nem nada, até porque, né? Não sou muito boa nisso. Mas eu quero falar sobre algo que eu goste e que eu acho que vai ajudar as outras pessoas. E esse era um sonho, era algo que tinha na minha imaginação. Só que eu não fazia nem ideia do que eu queria. E então, quando eu comecei a fazer os meus cursos, logo me veio a ideia. Então, vou falar sobre isso, sobre desenvolvimento pessoal. Só que eu só comecei o canal ano passado, depois que eu me formei em coaching, porque eu achava que eu não tinha, apesar de eu já ter estudado muito, ter feito vários cursos,
Eu achava que eu ainda não tinha competência para vir aqui falar. E eu pensei que depois do curso, da formação em coaching, eu viria aqui e falaria maravilhosamente bem. Só que me enganei muito. Quando eu comecei a gravar os vídeos, era horrível, eu não conseguia falar direito, dava um branco na hora de falar. Hoje, eu tenho isso. E já faz um ano que eu gravo. Imagina antes como era. Então quem assistiu, se tem alguém aqui que assistiu algum vídeo meu lá no começo, eu era muito ruim mesmo. Não estava perfeito, mas eu estava conseguindo vir aqui postar vídeos. E na época eu lembro que eu tinha assim uma meta, né, de um ano, 100 mil inscritos. E eis que passou um ano já. Fez um ano em novembro agora, de 2020. E eu tô com 250 inscritos. E se eu ficar me lamentando porque eu não tenho ainda os meus 100 mil inscritos, sei lá, que eu queria, eu não vou ter ânimo para continuar com algo que eu gosto de fazer. Então eu agradeço, eu sou grata por essas 250 pessoas que estão aqui, que estão buscando desenvolvimento e que estão me dando essa chance de eu falar para elas. Eu sei que eu tenho muita coisa para melhorar. Eu sei que eu preciso ser mais clara, que às vezes eu enrolo demais, só que isso é com o tempo. E eu sou extremamente grata por você que está aqui assistindo. E reconheço que para mim isso é uma vitória. Eu comecei com 0 inscritos, hoje eu tenho 250. Tenho agora, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, eu tenho 250 inscritos. E é isso que essa sacada que eu falei antes do livro quer dizer. Reconheça onde você está, o que você fez. Eu quero mais, eu sei que eu mereço mais, só que eu reconheço tudo que eu fiz até aqui. E para você ter essa mentalidade de focar no positivo, focar nas coisas boas, agradecer pelo que você tem, você precisa desenvolver o teu autoconhecimento. Você precisa estar entre pessoas que querem também se desenvolver. Você precisa fazer parte de um grupo que busca crescer, que busca evoluir, senão vai ficar muito difícil. Um tempo atrás eu estava conversando com, não vou dizer quem agora, porque, né, mas estava conversando com ela, almoçando, e aí eu percebi ela muito negativa. Eu disse pra ela, nossa, tu precisa ser mais positiva. Essa pessoa ficou mais positiva? Não. Só eu falar pra você ser mais positiva, agradecer, não vai adiantar de nada. Você tem que buscar teu autoconhecimento e teu desenvolvimento pessoal, pra você ter essa mentalidade. Tem pessoas que estão passando por momentos difíceis, principalmente agora na pandemia, situações bem delicadas, e elas estão com medo. E a origem do medo é o ego. O ego faz você acreditar que o pico vai durar para sempre e que o vale nunca vai passar, nunca vai acabar e que não existe saída. Lembra que eu te falei que tudo passa? Então não deixa o ego tomar conta quando você estiver num pico e nem quando você estiver no vale. Se você aprender essa lição aqui, nesse vídeo hoje, a tua vida eu tenho certeza que não vai ser mais a mesma. Se nós vivêssemos só no vale, nossa vida não teria graça nenhuma. Se nós vivêssemos só no pico, nossa vida também não teria graça nenhuma. Então a gente precisa de picos e vales. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Eu vou deixar o link desse livro na descrição. Não saia sem antes se inscrever no canal. E eu espero que você tenha gostado, assim como eu gostei de vir trazer esse conteúdo para você. Um beijo e até quarta-feira que vem.